Era um dia normal no 13 de junho de 1983 em Anchorage, Alaska, quando uma jovem foi vista correndo descalça e algemada por uma rua principal, fugindo para salvar sua vida. Embora os espectadores confusos não soubessem o que estava acontecendo, esse incidente chocante acabou sendo um catalisador para expor uma série de crimes selvagens e deploráveis e levou à captura de um assassino serial escondido. E aí, Eagle Crew? Hoje estamos explorando o caso de um prolífico assassino serial que operou nas décadas de 1970 e 80 no Alasca. Ninguém suspeitava da vida dupla que ele levava, ou que ele poderia cometer crimes tão elaborados e depravados, o que o permitiu permanecer sem ser descoberto por mais de uma década. Hoje, estamos falando sobre o padeiro açougueiro. Agora, vamos começar. Robert Hansen nasceu em 1939 em Estherville, Iowa. Robert teve uma adolescência bastante difícil, pois era conhecido por ser incrivelmente tímido e sofria de uma gagueira pronunciada e acne severa, que deixou cicatrizes em seu rosto para sempre. Por ser baixo, inseguro e desajeitado, ninguém gostava dele durante os anos da escola, algo pelo qual, mais tarde, procuraria vingança. Para lidar com a falta de amigos e a rejeição constante de garotas ao seu redor, Robert se interessou pela caça e o arco e flecha como uma forma de fuga. Parte do que Robert gostava da caça era fantasiar sobre machucar as garotas cruéis de sua escola, as quais ele odiava ferozmente por rejeitá-lo constantemente. No dia 7 de dezembro de 1960, Robert se vingou de sua repugnante escola secundária, incendiando a garagem dos ônibus escolares do condado de Pocahontas. Ele foi preso por incêndio criminoso e cumpriu 20 meses de sua sentença de 3 anos. Ele tinha acabado de se casar no verão de 1960. Mas, enquanto estava preso, a mulher pediu divórcio. Foi enquanto ele estava na prisão que Robert foi diagnosticado com um transtorno maníaco depressivo, o que hoje conhecemos como bipolaridade. Ele também sofria de episódios esquizofrênicos ocasionais. O psiquiatra que o diagnosticou também disse que acreditava que Robert tinha uma personalidade infantil, um distúrbio que muitas vezes é caracterizado por um desejo de controle e dominação, fazendo sofrer aqueles que ele controla. Robert estava obcecado em se vingar das pessoas que ele acreditava que o haviam ofendido, um pensamento maligno que mais tarde o levaria por um caminho escuro e perturbador. Em 1963, Robert se casou com Darla Hansen, que era uma professora cristã devota. Por um tempo, esse relacionamento pareceu ser um momento decisivo em sua vida, embora ele ainda tenha sido preso, algumas vezes por furto. O casal acabou se mudando para Anchorage, Alaska, onde Robert abriu e administrou sua própria padaria, seguindo a mesma carreira de seu pai dominador, que também havia trabalhado como padeiro. Robert e Darla expandiram sua família e deram as boas-vindas às 2 crianças, enquanto eles se estabeleciam na comunidade de Anchorage, onde Robert supostamente era popular entre seus vizinhos, já que era visto como modesto e tímido, embora um pouco estranho com as mulheres. Ele se tornou especialmente apreciado porque prosperou entre a comunidade de caçadores de lá e até estabeleceu vários recordes locais por suas conquistas de caça. Robert apareceu em uma revista de caça por sua destreza e em 1971 chegou a atingir um recorde mundial por matar a maior ovelha Dall de todos os tempos com um arco. A família de Robert não foi a única atraída para o Alasca na década de 1970. O oleoduto de 1.200 km Trans-Alaska estava no auge de sua construção durante esse tempo e atraiu uma variedade de pessoas para a área. Prostitutas, dançarinas exóticas, cafetões e traficantes de drogas estavam entre aqueles que também foram ao Alasca em busca de riqueza rápida entre os operários da construção. Uma dessas pessoas que se mudou para o Alasca foi Cindy Paulson, de 17 anos. Cindy tinha viajado para Anchorage com um namorado e para ganhar dinheiro trabalhando como prostituta e dançarina. Foi nessa ocupação que Cindy se deparou com um homenzinho tímido e gago chamado Robert Hansen. No dia 13 de junho de 1983, Robert
parou seu carro ao lado da estrada onde Cindy estava. Ele ofereceu a ela $200 para entrar no veículo com ele. E, embora ela hesitasse, sabendo que era melhor não confiar em um homem estranho querendo levá-la a algum lugar, Cindy finalmente entrou. Mas rapidamente percebeu que seus pressentimentos estavam certos. Robert imediatamente puxou uma arma e forçou-a a algemar-se. Sob a ameaça de ser baleada, Cindy cooperou enquanto Robert a levava para sua casa em Malden. Uma vez em casa, Robert acorrentou Cindy pelo pescoço em seu porão e começou a torturá-la e agredi-la. Para o maior choque de Cindy, Robert parecia estar tão à vontade com seu sequestro e agressão que acabou tirando uma soneca no sofá ao lado dela. Quando acordou, como se não pudesse evitar a necessidade de se gabar, Robert começou a mostrar a Cindy alguns dos muitos troféus que possuía de suas façanhas de caça. Cindy rapidamente percebeu que, se ele estava permitindo que ela visse seu nome verdadeiro, ele planejava matá-la. Ela sabia que precisava escapar. Era só uma questão de ter uma chance. Eventualmente, Robert forçou a Cindy de volta em seu veículo e ele foi para o aeroporto Merrifield local, onde tinha seu próprio avião esperando para levá-los para sua cabana remota no rio Kinnick. Enquanto carregava o avião, Robert disse a Cindy para não se mover de onde ela a deixou, algemada e sentada no banco da frente, ou ele atiraria nela. Mas quando ele virou as costas, Cindy percebeu que esta seria provavelmente sua única chance de escapar com vida. Então, ela saiu correndo, mas não antes de habilmente esconder seus tênis azuis no banco de trás do carro para provar que tinha sido levada para dentro do veículo. Descalça e algemada, Cindy correu para a rua mais próxima. Robert a perseguiu gritando e brandindo sua arma, mas ela fez sinais para um caminhão próximo antes que ela a pegasse. O motorista ficou chocado ao ver a jovem desgranhada correndo para salvar sua vida e a recebeu em seu caminhão. Vendo que Cindy havia partido, Robert correu de volta para seu veículo, abandonando seu voo planejado, e foi embora. O segurança do campo de aviação não tinha visto tudo acontecido com a Cindy, mas viu o Robert acelerando e achou que isso era um tanto estranho, então ele anotou a placa do seu carro. O motorista do caminhão tentou convencer a Cindy de ir à polícia, mas depois de estar nas garras de Robert por 5 horas, ela estava muito traumatizada. Ela pediu para ser deixada no Mush Inn, onde implorou ao balconista da recepção para ligar para o namorado, onde ele estava hospedado, no Big Timber Motel. Enquanto isso, perturbado pela garota descalça e algemada que tinha encontrado, o motorista do caminhão chamou a polícia logo depois de deixar a Cindy para contar a eles o que tinha visto. A polícia de Anchorage rastreou a Cindy até o Big Timber Motel, onde a encontraram sozinha, angustiada e ainda algemada. Cindy descreveu o que havia acontecido com ela. Disse à polícia que Robert Hansen a havia levado, descreveu seu carro, casa e arma, e até mesmo mostrou a eles o avião que Robert planejava tomar. Apesar de todos esses detalhes específicos, a polícia não acreditava em sua história. Eles conheciam Robert, pois os policiais locais frequentavam sua padaria, onde o homenzinho lhes oferecia sobremesas e café de graça sempre que eles chegavam. Os policiais gostavam de Robert e por isso, mesmo com a abundância de evidências, deram-lhe o benefício da dúvida. Eles entraram em contato com Robert quando Cindy o identificou, mas ele alegou que ela estava mentindo sobre a extensão do que havia acontecido entre eles, porque ele havia se recusado a pagar por seus serviços. Com seu comportamento tímido e tranquilo, estatura pequena e reputação de homem de família e caçador amigável, Robert convenceu a polícia de sua inocência, sem nenhuma empatia por Cindy. Provavelmente, por causa de sua ocupação, seu caso esfriou. Crimes como o que a Cindy sofreu não eram incomuns na área. Na verdade, durante esse período, os desaparecimentos e assassinatos pareciam ser galopantes. O detetive Glenn Floth, um policial estadual do Alasca, fazia parte de uma equipe de investigação que investigava uma série de assassinatos em torno da área de Anchorage. O primeiro corpo foi encontrado ao lado da estrada Eklutna por operários da construção, e mais tarde foi apelidado de Annie Eklutna, porque sua identidade nunca foi descoberta.
Em seguida, o corpo de Joanna Messina foi encontrado em um poço de cascalho. E, em seguida, um pé, parcialmente enterrado, foi encontrado perto do rio Knik, o que levou a polícia ao corpo escondido de Sherry Morrow, de 23 anos. Com 3 corpos, todos com ferimentos semelhantes de rifles, Flouth acreditava que havia um assassino serial na área, procurando as mulheres mais vulneráveis, já que todas as vítimas eram prostitutas ou dançarinas. Precisando de ajuda para capturar o assassino, Flouth contou com a ajuda do FBI, que criou um perfil psicológico do criminoso para ajudá-lo a identificar seus suspeitos. O agente do FBI, John Douglas, o verdadeiro homem por trás do popular programa Mindhunter, escreveu um perfil que dizia que o assassino tinha que ser um assassino experiente, alguém com baixa autoestima, ódio por mulheres, e poderia ter um distúrbio de fala como gagueira. O perfil também presumia que o assassino ficaria com os troféus de suas vítimas. Flouth criou uma lista de suspeitos que combinavam com o perfil do FBI e trabalhou nela, até que um dia deu com o Robert e a testemunha de Cindy contra ele. Ao contrário dos outros policiais, Flouth não teve problemas em investigar o Robert, e quando a casa do homem foi finalmente revistada, foram descobertas joias pertencentes a algumas das vítimas. Além disso, atrás da cabeceira de sua cama, a polícia encontrou uma carta aeronáutica coberta por várias marcas X, em mais de 20 lugares diferentes. Quando os investigadores olharam mais de perto, descobriram que alguns dos X correspondiam aos pontos onde os 3 corpos foram encontrados. Os investigadores foram para as áreas selvagens e procuraram os outros pontos do gráfico. Em cada lugar que eles verificaram, eles descobriram mais corpos. 4 meses depois de ter atacado a Cindy, Robert foi finalmente preso. Foi só então que os detalhes dos extensos crimes de Robert vieram à tona. Em dezembro de 1971, Robert foi preso em 2 ocasiões distintas. A primeira foi por sequestro e tentativa de agressão a uma dona de casa, e a segunda por agressão a uma mulher que trabalhava como prostituta. Ele foi sentenciado a 5 anos, mas cumpriu apenas 6 meses. Após esses incidentes, Robert começou sua onda de assassinatos em 1972. No início, Robert escolhia qualquer mulher que chamasse sua atenção, mas logo percebeu que estava morando no lugar perfeito para seus atos sombrios. Anchorage atraía muitos fugitivos e também muitas mulheres jovens em busca de um lugar para ganhar dinheiro. Seus alvos se tornaram jovens dançarinas exóticas e prostitutas, geralmente entre 16 e 19 anos. Robert escolheu mulheres que eram difíceis de rastrear e muitas vezes não eram notadas quando desapareciam. Como Robert trabalhava longas e irregulares horas na padaria, além de ser um caçador ávido, sua esposa Darla nunca se assustava com as estranhas ocasiões em que ele saía de casa. Ela nunca suspeitou de nenhuma das ações deploráveis que seu marido praticava enquanto estava fora. Robert há muito tempo se considerava um caçador. Foi a parte de sua identidade que lhe trouxe mais orgulho. Por causa disso, ele via suas vítimas como uma pressa final para caçar. Ele sequestrava suas vítimas e as levava à força a lugares remotos. Às vezes, Robert as agredia antes de levá-la de volta para Anchorage e deixá-las ir, mas apenas depois de ameaçar matá-las se fossem a polícia. Mas, em outras ocasiões, Robert cumpria a fantasia doente que alimentava desde jovem. Às vezes, Robert soltava as mulheres que havia sequestrado em uma área isolada, como o rio Knik, antes de atirar nelas com o rifle, enquanto tentavam escapar antes que ele as matasse. Robert ganhava uma sensação imensa de excitação, satisfação e dominação por meio dos jogos de casa distorcidos que ele jogava com suas vítimas. Em sua mente, ele estava caçando essas mulheres como animais na selva. Por mais de uma década, Robert não foi capturado, nem punido por seus crimes violentos. Durante a investigação, ele ganhou o apelido de O Padeiro Açougueiro. Sob intenso interrogatório, Robert lentamente admitiu cada assassinato, um total de 17 mulheres, embora apenas 12 corpos tenham sido encontrados. Ele se recusou a admitir alguns dos X em seu gráfico,
e negou ter matado algumas das mulheres cujos corpos foram recuperados dos X em seu gráfico. As explicações distorcidas de Robert e a tentativa de justificar seus assassinatos são perturbadoras, para dizer o mínimo. Ele supostamente disse às autoridades que só matava garotas más e nunca machucaria, citação, mulheres boas. Em uma citação arrepiante de sua confissão, Robert contou aos oficiais sobre seus pensamentos sobre as mulheres, dizendo: "Cada uma delas se tornou muito importante para mim, porque eu queria sua amizade. Eu queria que elas gostassem muito de mim." Ele também detalhou seu bizarro e nojento processo de seleção de suas vítimas, dizendo que ele ia aos bares e esperava que as dançarinas fizessem o primeiro movimento. "É como se fosse um jogo", explicou. "Elas tinham que lançar a bola antes que eu pudesse rebater." Robert disse que não desprezava as dançarinas, citação, que tentavam ganhar dinheiro. Mas quando uma mulher lhe fazia uma proposta, ele sentia que ela não era mais uma garota decente. E, infelizmente, a escolhia como a sua próxima vítima, praticamente sem culpa. Embora ele admitisse ter agredido pelo menos 30 mulheres e provavelmente matado entre 17 a 21 outras, ele só foi condenado por 4 dos assassinatos como parte de um acordo para evitar 17 julgamentos separados. O padeiro açougueiro foi condenado a 461 anos de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Durante o julgamento de Robert, Cindy ficou com um amigo em uma casa segura. Após sua condenação, Cindy deixou Anchorage e supostamente acabou se casando e tendo 3 filhos. Cindy foi a única das vítimas de Robert que ele pretendia matar, que escapou de suas garras. Por causa dela, ele foi pego. Em 2014, Robert morreu aos 75 anos, por causas naturais. Como o assassino em série mais famoso do Alasca, os crimes selvagens de Robert foram transformados no filme The Frozen Ground, em 2013, estrelado por Nicolas Cage e John Cusack. Você também pode reconhecer os crimes de Robert em um episódio do Criminal Minds, onde seu sequestro e forma de caçar mulheres foi uma inspiração para um dos suspeitos do programa na primeira temporada.